Olá, pessoal. Meu nome é Ari Fonseca Júnior. Eu sou sócio da empresa Signo Engenharia, uma empresa de consultoria voltada à implantação de ferramentas de gestão para sistemas construtivos, empresa do segmento imobiliário. Em 2014, após uma passagem gratificante pela BCP, onde tudo começou, onde a parede de concreto entrou na minha vida, né, eu criei esse ambiente, núcleo parede de concreto, onde nós temos como objetivo gerar conteúdo. Conteúdo não é um site, não é um ambiente comercial, é um ambiente de conteúdo para aqueles que queiram se aprofundar, implantar ou melhorar os seus processos. Dicas, recomendações, cases e uma ação importante que nós definimos foi a realização de alguns podcasts. Tá bom? Então, nós estamos aqui hoje, né, seguindo um roteiro, uma premissa de levar e gerar conteúdo nesse momento para o sistema parede concreto em prédios altos. Uma tendência que a gente observa cada vez mais em evolução. Na realidade, nós estamos fazendo aí uma quebra de paradigma, né? É sair do sistema no econômico, do Minha Casa Minha Vida, do faixa 1, para um outro nicho de mercado em função de aumento de demanda, escala e até mesmo mudança em algumas regiões da legislação, o que obriga a que você tenha sistemas mais inovadores e mais industrializados, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero assim extremamente importante, que é a participação das instalações elétricas e hidrossanitárias para a eficiência do sistema. Eu sempre falo, para quem me conhece, que o sistema parede de concreto sozinho não leva a nenhuma melhoria de eficiência. A eficiência para o negócio acontece quando eu tenho a organização das disciplinas, né, de forma integrada. Projetos, cadeia produtiva, logística, boas práticas, enfim, dessa forma que nós estamos conduzindo o nosso projeto com relação aos prédios altos. E hoje nós vamos falar de instalações. E eu estou aqui hoje, né, me sentindo até uma pessoa fora do baralho, porque eu estou com uma gama de profissionais aqui que são as referências do Brasil no segmento das instalações. E eu queria que vocês se apresentassem. Aqui do meu lado, o meu jovem amigo Alexandre, que vai falar quem é o Alexandre. Então, Ari, meu nome é Alexandre, sou da empresa Astra, né? Sou gerente de vendas técnicas, né? A empresa Astra é uma empresa que tem mais de 66 anos, é uma empresa que tem todo um segmento voltado para construtoras e faz esse trabalho de engenharia junto com as construtoras, de inovação, desenvolvimento e leva a parte de instalações hidráulicas e elétricas no canteiro. Muito bem. E você, meu jovem Cláudio Correia? O Cláudio tem duas coisas que nós somos incomuns. Nós somos mineiros e uma coisa diferente que eu torço para o Atlético, ele torce para o Cruzeiro. Ele é cruzeirense. Não? É galo doido. É? Galo Cláudio, eu não sabia disso. Pois é. Mas isso é coisa recente, né? Não. Desde que o papai me levou lá para o campo do 7 de setembro, que você conhece muito bem, quando eu era criança de 6 anos. Sim. Desde aquela época. Tá bom. Então fala para nós aqui, fala para esse nosso público, quem que é o Cláudio Correia? Bom, então o Cláudio Correia é o diretor da Ditec, né, consultoria e projetos, e nós estamos também nesse ramo aí há mais ou menos uns 40 e poucos anos, sempre na área de instalações. A Ditec, na verdade, vem mudando de nome, né, aqui em São Paulo, né, com o CNPJ de São Paulo, nós estamos aqui há 22 anos. Com o escritório aqui, com muito orgulho. A gente trafega aí na parte de projeto, né? Depois a gente vai para a obra, né? Caminhando em todas as disciplinas da área de instalações, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, sempre trazendo nesse nosso trabalho, né, o viés da racionalidade, do aumento da produtividade, né, de um lado da instalação estar sempre pensando no outro. Então, nós estamos nesse tema aí já há uns 40 anos e nós estamos aqui muito felizes aqui, eu representando uma turminha de engenheiros lá muito ferozes,
e eu quero agradecer ao Ari por ter me convidado. Ok, bacana. E você, meu jovem, apesar essa barba e essa tonalidade no cabelo, deve ter alguma coisa a ver com o momento que nós estamos vivendo, natalício, né? Com certeza. É óbvio, né? Tá entrando no clima natalino já, né? Então, fala, Ítalo, quem é o Ítalo? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? A gente não sabe qual é o horário e o momento que o pessoal vai estar assistindo, então um bom dia a todos, uma boa noite. Eu sou o Ítalo, eu sou o Head de Inovações da Polar, faço parte da área de desenvolvimento de produto, projetos. A Polar é uma indústria que já está há 37 anos no mercado, ela iniciou como instalações para ar-condicionado, depois houve uma mudança para projetos de insumos para instalação, e rodando dentro da obra, acabou vendo a necessidade e a demanda para a parede de concreto e acabou se tornando especialista, né, inovadora na área de desenvolvimentos de produtos elétricos e hidrossanitários para instalação, focados em parede de concreto, e aí fechando o ciclo, né? Climatização, ar-condicionados, elétrico e hidrossanitário para o Brasil todo. Ok. Bom, pessoal, eu quero dar um depoimento pessoal, né? Eu sou uma pessoa de mercado, a engenharia está na minha alma. A Astra é uma empresa que eu admiro, uma empresa que tem uma vocação tecnológica muito forte, muito forte. Já me relaciono com a Astra já há quase 20 anos. O Cláudio Correia é uma pessoa que eu reputo, uma das pessoas que mais conhecem esse assunto de instalação. Ele teve uma passagem que ele não falou aí, mas é uma passagem que eu acho que é onde tudo começou. A essência dele veio da Encol, é uma empresa que talvez vocês aí não conheçam, né? Esse público mais jovem, mas é uma empresa que teve uma participação, uma importância muito grande na engenharia, né? Eu falo isso porque eu também participei de uma empresa que nessa época foram duas empresas, dois ícones da engenharia. Para quem está iniciando a carreira agora, foi a Método Engenharia e a Encol, né? E a Polar, uma empresa que eu conheço com o advento da parede concreta, até o fundador, o Dalvise, né? Uma pessoa que eu respeito e admiro. Então, cara, nós estamos aqui, eu estou com a galera que sabe do assunto. Então, sabe do assunto. Então, nós vamos tentar passar alguma coisa para vocês aí, para que vocês consigam, né, absorver a importância desse processo. Bom, Ítalo, você falou um pouco, mas eu queria que você explorasse um pouco mais assim, né? Quando a gente fala num sistema que é muito racionalizado, que a parede concreta, ela não é um processo industrializado. Ele é muito racionalizado, mas ele acopla soluções industrializadas. Exato. Né? E eu vejo que o segmento das instalações, ele vem acoplar, são processos, são soluções que são industrializadas, que acoplam nesse sistema. Né? Eu queria que você falasse assim, como é que foi a história da Polar? Como é que a Polar chegou? Como é que ela juntou parede de concreto e eu vou chegar no negócio e virou o que é hoje? Como é que foi essa historinha? Dá uma pista para a gente como é que isso aconteceu. Espero que a gente tenha muito tempo, porque essa história ela é longa e ela é uma história bonita. Como eu comentei no início, né, o Dalvir, que é o fundador da Polar, ele era um instalador de ar-condicionado, e aí por uma mudança de estrutura governamental, ele teve que dar aquele rebola que o brasileiro precisa, né? E ele acabou mudando de segmento, porque ele era instalador de ar-condicionado e ele tinha grandes dores na hora do quebra-quebra para fazer a instalação do ar. Então, ele desenvolveu para ele uma caixinha estanque que ele pudesse fazer a instalação do ar-condicionado e possibilitando uma manutenção e concentrando tudo em um mesmo ambiente que fosse fácil instalação e manutenção. Quando a instalação de ar-condicionado diminuiu, ele entrou para o segmento de caixas para instalação, né? Começou com rotomoldagem, que é um método de processo plástico. Esse método ele é bem lento, é o mesmo método que constrói caixas d'água, né? Tigre e outras assim constroem nesse método. E aí ele começou por rotomoldagem, era um processo lento,
acabou migrando para o processo de sopro, que é um processo de grande escala e que consegue um custo baixo do produto. E no início dos anos 2000 ele começou a comercializar esse produto. Hoje são mais de 20 modelos de caixa, desde o primeiro, né, que tinha validade para um modelo de ar-condicionado, depois com o advento do crescimento dos ar-condicionados split no Brasil, isso acabou se tornando algo mais comum e essa demanda acabou crescendo, aí acaba aparecendo saída de dreno para a direita, saída de dreno para a esquerda, e como ele visitava muita obra, né, vou tentar levar a parede de concreto, fazer essa ligação da Polar com parede de concreto, Isso. As construtoras viam que a caixa era completamente estanque, porém não existia naquele momento caixas para instalação elétrica que fossem estanques, né? O que eles eram acostumados a fazer? A pegar uma caixinha de alvenaria convencional, colocar tijolo, isopor ou papel dentro, concretar, e depois tinha que sair abrindo e catando onde estava essa caixa, e eles instigaram ele para que ele, poxa, Dalvir, tu não consegue fazer uma caixinha estanque como essa do ar-condicionado, porém para elétrica? E aí ele pegou o carro, voltando de São Paulo para Joinville, porque a Polar nasceu em Joinville, em Santa Catarina, voltando para Joinville, ele foi matutando, queimando um pouco de neurônio, e isso tudo virou a Polar. Isso tudo virou a Polar. Se interrompendo só para você respirar, provavelmente esse cara tenha sido eu. Eu queria... O Cláudio, gente, para quem não conhece o Cláudio, ele é uma pessoa extremamente... ele tem um nível de ansiedade dele, é uma coisa assim que é fantástico. Por isso que ele é esse profissional hoje. Como eu conheço a história do Cláudio, eu ia falar assim, Cláudio, isso tem a ver com a sua história? Pois é. E eu achei que o Cláudio ia chorar aqui. Não. Que ele vai contar agora a história. Como que o Cláudio, especialista em instalação, porque você é um especialista, e se nós estamos falando de um sistema construtivo, que é a parede de concreto, tem instalação, nós vamos explorar um pouco isso, a importância. Como é que juntou isso na sua vida? Por que você está aqui hoje? Pois é, então fazendo esse linkzinho, né, que não é brincadeira. O Dalvir, ele ia nas obras com a caixinha debaixo do braço, exatamente, da Polar. E aí, eu posso dizer com certeza que se não fui eu fui um deles. Que a gente tinha os pilares e tinha que deixar a caixinha elétrica no pilar. E aí não rolava, ninguém deixava colocar a elétrica no pilar. E aí o pessoal fazia a cozinha, fazia uma bancada e tinha um grande pilar ali então já apareciam esses elementos estruturais que precisava de colocar coisas embutidas no concreto armado. E aí eu falei, poxa, por isso que eu falei, deve ser um deles. Por que você não desenvolve isso? E depois ele veio trazer as caixinhas 4x2, 4x4, fechadinhas, estanques. E, logicamente, né, respondendo agora a você, por isso que eu falei que é curioso, que ele ia muito à obra e eu lembro de ter conversado com ele sobre isso. Então, mas falando de mim, né, por isso que eu falei assim, falar de 40 anos, assim, apresentar aqui quem é o Cláudio, né, falar de 40 anos, e dentro desses 40 anos tem muito da Astra na minha história, tem muito da Polar e de outras. Então, no decorrer do bate-papo vai aparecendo, né? Então, lá atrás, né, antes da Incol, eu já trabalhava numa empresa de construção civil, voltada para instalações, e desde aquela época havia uma preocupação muito grande com essa questão do quebra-quebra, como você falou, da hidráulica dentro da parede, a gente, como trabalhar com a elétrica de uma forma mais racional na hora do concreto armado. E o questionamento que antigamente não era mangueira, era eletroduto, roscado, tinha que abrir rosca na tarraxa. Muita gente aqui não sabe disso, Ari, que tinha que abrir rosca para fazer elétrica. Então, era um mundo complexo para fazer instalações dentro do concreto armado. Então, o interesse pela simplificação, pela racionalidade, ele é antiga, né? Ele é antigo. Então, logo que eu entrei na Incol, depois de uma passagem de 15 anos na construção civil, que foi grande, longa, e pela Caparaó, que é uma empresa lá de Belo Horizonte, eu fui cair na Incol, e daí para frente entrei nesse processo de tecnologia, de muita pesquisa, junto com a Método,
Com certeza, nós trabalhamos muito lá no início, trouxemos o drywall, trouxemos o PEX, trouxemos as tecnologias de concreto, vários outros processos construtivos, e formas trepantes, né, obras aí que tinha muito concreto, né, e muita tecnologia. Então é isso, dentro desses 40 anos, né, tem uma historinha com a Polar, tem a historinha com a Astra, tem a história né, com a Método. Então, Ari, é difícil não estar envolvida, né, a gente está sempre sendo cobrado, né, e quem gosta, né, de inovar, quem não fica satisfeito com o estado que estão as coisas, ele obrigatoriamente, né, que é ansioso como eu sou, então eu pesquisei muito a Eu vida não inteira. sabia que você era ansioso, Cláudio. Eu estou sabendo agora, Cláudio. Então, a gente é uma vai característica pesquisando. sua que eu não tinha observado ainda. Mas bacana, Cláudio. Gente, para quem não sabe, o Cláudio, aqui o meu amigo Cláudio Correia, ele foi um dos precursores, eu não vou dizer inventor, que vai ser muito forte, mas ele foi um dos precursores de desenvolver uma coisa hoje que se chama Shaft. Então, se hoje nós temos um processo, um método construtivo que Shaft, esse meu amigo foi um dos caras que desenvolveu esse assunto. Bom, Alexandre da Astra, como que a parede de concreto, como é que chegou essa história de parede de concreto lá na Astra? Bem, então, voltando também há bastante tempo, como foi a situação, né? Então, a Encol, por exemplo, tinha uma empresa, a Cláudio Correia, que era a parte de instalações, então movimentava sempre ideias, inovações para a criação, né? A empresa sempre teve essa vocação para desenvolvimento, então o Shaft foi um dos primeiros, agora já tem mais de 300 modelos. O Shaft facilitava o acesso às instalações hidráulicas da época. Também foram para a laje nevurada, né, que tem uma economia de concreto e aço. Viemos com carenagens. E o PEX também foi daquela época ali, o desenvolvimento da tubulação flexível há mais de 25 anos que a gente tem esse pioneirismo no PEX, nas instalações hidráulicas. Todos os sistemas construtivos a gente costuma acompanhar. Então, desde quando quando veio o drywall com gesso acartonado, a gente criou caixa para drywall. Quando a alvenaria estrutural precisou de solução de elétrica, a gente fazia furos com serra-copo, instalava a caixa elétrica. E o parede de concreto também foi um sistema que veio de várias formas diferentes, com forma de alumínio, mas também teve as com bateria de formas e tal, e todas essas a gente trabalhou para a criação de uma caixa elétrica impermeável, né, que desse uma rapidez de instalação na armadura, né? Então, a gente veio com... Toda vez que tem algum sistema construtivo, a gente procura estar em obra, conversar com o engenheiro e fazer o desenvolvimento do produto de acordo com o processo para ganhar agilidade na instalação. Eu vou tentar resumir o que eu ouvi aqui agora, tá? Vou tentar, vocês vejam se é isso mesmo. Se é isso mesmo. Então, nós estamos falando de 3 empresas com 3 histórias, né? E quando a gente falou que uma hora vinha um sistema industrializado que chamava parede de concreto, isso caiu no colo de cada um, né? Então, estava lá o Dalvi querendo fazer, querendo multiplicar, o Cláudio juntou aquilo tudo que ele fazia, a Astra lá com mais um processo industrial, uma empresa grande, tá? E veio um sistema que se mostrou industrializado e racionalizado e que tinha que fazer, naquele momento, Minha Casa Minha Vida, 4 milhões de unidades em 2 ou 3 anos, então caiu no colo de vocês. Caiu no colo de vocês. E foi, então, feito, o Cláudio costuma dizer, né, vocês têm que toda noite agradecer o fato de ter tido parede de concreto na vida de vocês. Porque deve ter melhorado muito a vida de vocês como negócio, como melhorou a minha vida. Como melhorou a minha vida. Né? Eu tive um momento da minha vida que eu resolvi fazer a opção de seguir uma carreira solo por conta da demanda que eu percebi que iria ter possibilidade para o meu negócio. E estou entendendo que teve uma grande oportunidade para o seu negócio e para o seu negócio. Muito bom. Legal. Bom, pessoal, então, feitas as devidas apresentações, eu falei no início que nós estamos agora num momento de prédio alto. E eu sempre falo, né? Eu, quando iniciei esse trabalho de desenvolvimento de mercado, eu viajei muito, eu fui para a Colômbia, eu fui para o Chile, eu fui para o México, eu fui para o Canadá. Então, a gente vê muito, né, prédios com 40, 50, 60 andares, né, em qualquer tipologia. Qualquer tipologia.
E quando a gente começou, nós começamos em função desse Minha Casa Minha Vida, que caiu no meu colo também. Quando eu estava lá fazendo um trabalho de desenvolvimento de mercado, o governo fala, tem que fazer 4 milhões de casas, eu falei, opa, é juntar a fome com a vontade de comer. Então vamos nessa. E se deu certo, está dando certo agora, teve uma ação mobilizadora lá atrás que acabou acontecendo. Né? E agora nós estamos no outro momento. É que eu falo, gente, fazer casa e fazer um prédio de 50 andares, o sistema é o mesmo, mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. É você sair de um carro mecânico, né, um carro feito na década de 50, para ir para um Tesla, que é um carro todo híbrido, todo de última geração. O objetivo dos dois carros é o mesmo, é sair de um lugar e para o outro, mas é totalmente diferente. A fabricação, a gestão, a entrega e a pilotagem também. Então, é muito importante isso. E a gente teve agora, o que eu percebo nas minhas andanças, é que essa norma ela teve algumas mudanças importantes. Eu participei da primeira versão da norma, que a gente se restringiu uma norma de cálculo até 5 pavimentos. A gente, por opção, achou que não era o momento da gente expandir muito, porque o mercado naquele momento era até 5 pavimentos. E a gente fez e deu super certo, e agora ela sofreu uma revisão. Então, essa norma agora, ela não tem limite com relação à altura. Você pode fazer a altura que o projetista ou o arquiteto acharem que pode fazer. Isso tem algum impacto com as instalações? Eu vejo aí nas minhas andanças que existem algumas perguntas. Cara, mas a minha parede é 10, agora a parede é 14. A parede externa é 14 e a interna é 13. E a laje, que era 10, passou para 13. Tem alguma coisa que vocês estão preparados para isso? Essa sensação, essa dúvida do mercado existe? Eu vou pensar, porque isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. Né? Pode começar por mim. Já está acontecendo. Então, eu pergunto, vocês acham que o mercado está preparado? Pessoal, o que vocês têm a dizer sobre isso? Cláudio Correia. Pois é. Então, você foi perfeito. Eu sempre falo que se você, o mercado, quem está na produção das peças, às vezes não enxerga isso de forma mais direta. Nós dois, talvez, muito mais. Porque o pessoal está muito acostumado, às vezes, a fazer um projeto para alvenaria de tijolo, ou até mesmo para o drywall, que hoje, né, já está bastante utilizado, ou outro tipo de vedação, outro tipo de situação técnica. Né? Já na parede concreta, você tem que estar preparado para alguns pressupostos, que hoje já estão mais... se o pé está ficando mais alto, a parede está ficando mais espessa, isso é melhor. Porque antes havia maior restrição para você passar um tubo ali, tinha uma técnica. Então, o que eu quero chegar é o seguinte, tem uma técnica para se projetar qualquer tipo de processo construtivo. A alvenaria estrutural é de um jeito, né? A alvenaria convencional é de outro, o concreto estrutural é de outro, e a parede de concreto tem particularidades que são importantes e que é o que é mais interessante. Tudo que a gente põe na parede de concreto, a gente acaba melhorando nos outros. Eu já notei isso. Isso é uma opinião sincera. Não é uma puxação de sardinha, não. Então, é um processo interessante. A gente começa a ter mais, no caso da paredinha de 10, a gente tinha algumas restrições, mas nos ensinou a tratar as coisas de uma forma muito mais racional e viabilizou o chicote elétrico, viabilizou o kit de tubulações, vários kits que no outro processo o pessoal não dava importância. Hoje eu vejo o mercado todo praticando kit de chicote elétrico, kit de tubulação, os kits hidráulicos, mesmo já existindo fora da parede, eles ficaram melhor ainda. A questão que eu brinquei com você, quer dizer, eu falei com o Dalvi e falei com a Astrid, cadê o quadro? Né? Aí veio o quadro, que eu não tinha o quadro elétrico para a parede de concreto, e agora já tem, né? Já tem, o quadro também é estanque, né? Então, isso parece bobagem? Não, é uma coisa muito importante. Né? Outro dia eu peguei no mercado, fui chamado porque deu uma patologia no sistema de chicote elétrico. Eu fui lá ver, me chamaram, vem cá, o que aconteceu? Eu cheguei lá, aconteceu porque vocês não compraram a caixinha estanque. Aconteceu porque você não comprou o quadrinho estanque, e aí entrou água e oxidou tudo. E agora você vai perder tudo. Então, acontece que você está querendo mexer numa coisa que já está resolvida. Acontece que esse projeto seu não está preparado adequadamente. Então, a gente percebe, já na parede concreta, isso não acontece.
É aquilo que eu falar, né, Não Cláudio? acontece. Tem que ter integração, E né? não tem improvisação. Se você não tiver integração, se você improvisa, você não está industrializando. O que você acha desse assunto especificamente dessa fala Se que o estamos Cláudio colocou? preparados ou não. É. Assim, ó, um slogan que nós levamos como companhia é pé no barro. Se a gente não está com o pé no barro, a gente não sabe o que está acontecendo no mercado, o que as construtoras estão, qual é a tendência, o que está sendo desenvolvido e, principalmente, quais são as necessidades, o que está precisando, quais são as dores da obra. Então, a gente, com o pé no barro, isso nos dá uma luz e um direcionamento muito grande. Com o advento das paredes, dos prédios altos e super altos, né, houve o aumento de espessura de parede e laje, e nós tivemos que nos direcionar para isso também. Com a estruturação das caixas, né, com formas de fixação dessas caixas na estrutura metálica, né, que possa ter uma variação de 13, 15, 20, 25 centímetros de parede e que a caixa possa ser fixada lá sem problema nenhum. Né? Então, a gente tem exemplo de Balneário Camboriú, que tem prédios de parede de concreto super altos. Cuiabá, o Nordeste. Né? Então, nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro e conseguindo, tanto na elétrica como na hidrossanitária, atender toda essa crescente demanda, especialmente porque nós estamos com o pé na obra e porque a gente tem um corpo de desenvolvimento, um corpo de engenharia que está muito ligado com essa obra. Né? É nosso dia a dia ir para a obra, né? E fazer, entender essa dor, voltar para casa, desenvolver, e tanto com espaçadores ou até mesmo com fixação na forma, por exemplo, da caixa elétrica, né, sempre foi com fixação na malha. Então, com o advento da espessura maior, tem mais aço, tem espessuras de aço diferente, que geravam uma restrição para o nosso produto. Então, a gente fez uma tendência para fixação na forma, que acaba resolvendo de uma forma rápida, com uma ótima qualidade, sem voltar aquele retrabalho do quebra-quebra, a caixa não afunda, ela não rotaciona, e tu pode ter qualquer espessura de parede que a gente consegue resolver hoje, tanto com caixinhas como com quadros, né? Então, acho que a gente tem acompanhado e esse é o nosso um grande foco para o nosso futuro. Bacana. E você, meu jovem Alexandre Astra? Então, prédios altos, né, a partir de uma determinada espessura, começa a ter malha dupla, né? E aí, para prender a caixinha elétrica na armadura central, tem a dificuldade das armaduras laterais que mantém ali a parede, né? Então, ali a gente realmente, assim como no passante modular, a gente faz fixações na forma, existe um gabarito metálico que é preso na forma e aí consegue garantir a posição do passante. A gente também consegue fixar as caixinhas elétricas tanto na armadura central quanto nas formas de alumínio, né? Além disso, o quadro de distribuição, além de ele ser mais fino e poder permitir a passagem da nata de concreto também, melhor, ele também pode ser fixado também na forma como sistema totalmente estanque, né? E na parte hidráulica, né, o nosso sistema normalmente PEX, ele não fica atrelado à estrutura, por norma, é até bom que ele não seja preso à estrutura, né? Ele tem que ser normalmente de fácil manutenção e corra por fora. Então, você tem duas maneiras diferentes de fazer a participação hidráulica. Ou você, na hora de concretar a laje, você deixa uma mangueira guia, onde você vai passar o PEX e levar até o ponto de distribuição, ou realmente o PEX é levado na distribuição com forro, com outro sistema por cima, né? E aí, mesmo sendo prédios altos, a gente consegue fazer uma configuração, tanto hidráulica e elétrica, que possa fazer uma kitificação, que possa ser industrializada, tá? Então, legal. Bom, pessoal, então, assim, resumo da obra. Aquela história que eu ouço aí, vai ter que ter a dimensão diferente, eu não sei se tem caixinha, eu não sei. Gente, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, porque eu estou aqui com duas empresas que são líderes de mercado e eu já sabia disso. Que não tem problema. Mas é aquela história que eu falo, né? A pessoa, quando vai mudar, quando ela quer fazer alguma coisa diferente,
a mudança, ela dá trabalho. A mudança dá trabalho. Todo mundo, às vezes, as pessoas não querem mudar porque dá trabalho. Tem que contratar um projetista diferente, eu nunca fiz, eu não sei se o meu encarregado sabe fazer, se o meu engenheiro. Em compensação, né, eu tenho acompanhado esse processo, eu falo, a parede concreta está na minha vida já desde o início, nós temos mais de 4, 5 milhões de unidades aí, então já incorporou, não tem mais que ficar perguntando, será que vai dar certo? Isso já passou. Já deu. Isso a gente fazia. Eu fazia essa pergunta lá quando eu estava sentado com algumas empresas de cadeia, que a Astra estava nessa mesa, o Dalvir estava nessa mesa, que a gente se perguntava, será que esse negócio vai dar certo? Eu representando na cadeia construtiva o segmento do cimento, que tem uma importância razoável, né, na parede concreta, né? Razoável. Né? O cimento e o aço têm uma importância razoável. A gente acreditava que ia dar certo, a gente acreditava. E o resultado hoje é que deu certo. Né, que deu certo. E a gente está nessa pergunta, ela passa por na crença das pessoas, porque eu vejo ainda que ainda existe muita dúvida com relação à eficiência. A minha bandeira hoje é a bandeira da eficiência. Então, eu vejo que vocês, são empresas que eu conheço, o Cláudio, onde que eu vou, que eu vejo que tem alguma coisa, eu falo, gente, chama o Cláudio, que o Cláudio, com 15 minutos, ele vai resolver a vida de vocês, né? Então, é a integração. Então, tem esse caminho, Alexandre, Cláudio e Ítalo. Eu vejo que nós ainda temos estrada. Nós temos empresas que já são absolutamente eficientes, não precisa mais se vender, se falar, mas, gente, vocês não têm noção do que tem para acontecer com relação a esse sistema. Vocês não têm noção. Cada dia que passa, eu fico mais impressionado como essa onda está aumentando. Essa onda está aumentando. Então, aqui, eu costumo dizer que eu sou um cara extremamente palpiteiro, né? Isso é coisa de mineiro, viu, Cláudio? É lógico. O mineiro é muito palpiteiro. Lógico. Então, eu sou um cara palpiteiro. Isso e até uma das funções, até uns objetivos lá do que a gente fala, prega muito lá no núcleo, é a gente entrar com essas soluções, com essa cultura antes do pé do barro. Uma coisa é você estar no pé do barro e trazer a busca, que eu acho que é bacana isso. Mas eu acho que a gente tem que colocar um pé antes. Antes, ir lá com o projetista, ajudar a qualificar os projetistas. Tem muito projetista ainda que não entende isso que a gente está falando, né? Que não está falando, e que é assim, ainda tem coisa para se fazer. Mas para quem tinha essa dúvida, eu acho que realmente, nós estamos seguros com relação a isso. Complementando, Ari, nós estamos fazendo para janeiro, pensando nessa tua deixa sobre estarmos antever o pé no barro, nós estamos fazendo um lançamento de uma biblioteca BIM de toda a linha de componentes da Polar. Espetacular. Toda a linha elétrica, toda a linha hidráulica, hidrossanitária e de climatização, e disponibilizando de forma gratuita para todos os projetistas, todos os engenheiros, para que eles tenham acesso a conhecer o nosso produto e facilitar a instalação deles lá na hora do projeto e conseguir modularizar e posicionar e ter um ganho já lá na hora do projeto. Então, pegando o teu gancho, né? Muito bom. Temos esse lançamento para janeiro e eu acho que vai ao encontro dessa ideia, né? Muito bom. Fechando esse ciclo que você lançou aqui agora, que eu acho muito importante, essa visão sistêmica que você estava notando, muitas vezes, eu antes dava menos palpite na arquitetura. Aí eu comecei a verificar que eu tinha que ser mais palpiteiro na arquitetura. Quando eu comecei a trabalhar na parede de concreto, a gente percebe, né, e o Ali sabe disso, o projeto está excelente, vamos dizer, do ponto de vista de arquitetura, de espaço, aproveitamento, está muito bom para a forma, mas para a instalação não está, não. Legal. Não está, não. Então, ele vai dar problema depois. Então, a gente vai, às vezes o Ari às vezes me chamava e eu falava, olha, não sei se vai dar para mudar, não, mas a gente podia pensar
que o shaft deveria estar aqui realmente, o banheiro não devia estar aqui, devia estar ali. Nós vamos resolver isso aqui, nós vamos resolver. Mas o ideal é que, às vezes, o layout deveria ser outro. Então, eu não estou nem falando de produto, eu estou falando de solução, de visão sistêmica, para o negócio dar certo. E isso serve para qualquer processo construtivo, né? Às vezes, a posição que está o shaft em relação à fachada, as coisas vão sair lá fora, quanto mais perto da fachada, talvez melhor. Quanto mais no meio, mais interferência eu vou encontrar. Então, pequenos detalhes que a gente, às vezes, colocava no antes, a solução era outra, completamente diferente. Eu acompanho também o Ari, ele faz bem esse trabalho de verificar, antes de iniciar a obra, antes de ter toda a cadeia já de fornecimento, né? Porque o pessoal de formas também age bastante na estrutura, né? Mas também ele procura fazer o pessoal de instalações vir, porque a gente com instalações, se a gente atua já na fase de projeto, com as possibilidades, ali vai ser onde a gente vai poder obter os melhores ganhos de produtividade e encurtamento de soluções, porque a gente é especialista nessa área de instalações hidráulicas e elétricas, a gente pode tanto influenciar por uma forma de industrializar, quanto uma forma de ser mais econômica, né? E aí também a gente já tem a biblioteca BIM, a gente disponibiliza a biblioteca BIM de todos os produtos nossos, né? Tanto o gás quanto a água, né? Quanto os outros elementos construtivos que precisam ser acoplados, né? na estrutura para fazer a compatibilização, né? E avaliar os pontos de interferência, né? E a gente até tem a questão do próprio passante modular nosso. Hoje é um sistema patenteado com sistema porta-fogo, que para prédio alto é vital, né? Para você poder ter tempo de poder o pessoal sair do prédio, né? TRF, né? De evacuação. E esse nosso passante porta-fogo faz mesmo o efeito de fechar e compartimentar os andares, né? De uma forma inteligente, né? Porque o próprio cinta intumescente está dentro do passante e está fazendo esse fechamento. E essa biblioteca é importante, sim, que vocês dois estão falando, porque a gente precisa do elemento com tamanho real, ali na visualização. Tem visualização e tem que posicionar, e ele, amanhã, quando for comprar, ele não tem que ser 5 centímetros menor, não, ele não pode ser maior nem menor, ele tem que encaixar ali naquela solução, porque ela é sistêmica. Não é uma biblioteca só 3D, é uma biblioteca que tem informações de acoplamento e de compragem. Ele até fala o raio de curvatura do PEX, limita certas posições, isso já... Cláudio, a gente não foi criado desse jeito, né, Cláudio? A gente era outra história. Mas, Cláudio, o que você está colocando aí, eu acho que tem uma coisa... Estou fazendo um flashback aqui na minha vida da parede de concreto, né? Eu lembro que quando a gente começou esse processo, a gente falava muito da forma, né? Vai comprar forma, é um jogo, são 2 jogos, não tem tela. O foco nosso do sistema era isso. Então, o que você está dizendo, né? Que a gente hoje, lá, a gente não falava da arquitetura. Né? Porque eu não dominava o sistema, para que eu vou falar da arquitetura? O cara fala, mas o que você quer intrometer no meu projeto? Você nem sabe fazer isso aqui, você já quer falar do meu projeto? Então, a gente, não que a gente não era, a gente era cauteloso. Não, porque a gente não sabia. E hoje é diferente. Eu vou contar uma situação que aconteceu, eu vou citar o nome da empresa, porque é uma coisa que eu achei espetacular. Uma empresa que chama-se Moura do B, uma empresa que tem a sede em Recife e que está num processo alucinante de crescimento. Hoje é a 3ª maior construtora do Brasil, a 1ª maior construtora do Nordeste, e eles identificaram uma oportunidade de negócio, de nicho, mercado para um público, que optaram por fazer parede de concreto para esse nicho. É uma empresa que tem 40 anos, está fazendo 40 anos agora, e ela tem uma história importante na engenharia, constrói um sistema tradicional, tal. E o diretor de engenharia que está lá, uma pessoa que eu já conhecia, o Cláudio já conhecia, a gente tinha trabalhado com ele, e eles falaram da intenção de ter nessa marca, é uma marca que eles têm, que chama Moody, que vai ser feita em parede de concreto. Aí eles pegaram um projeto de arquitetura, eu não estava contratado, ninguém estava contratado. Ele pegou 4 pessoas que entendiam de partes do processo.
O Ari é um cara que entende de forma sistêmica, o Cláudio é um cara que entende de instalação, o Maurício da Força é um cara que entende de forma, né? O Augusto Pedreira de Freitas, que esteve aqui no podcast passado, entende de projeto. Então, cada um recebeu um projeto de arquitetura e veio com a seguinte tarefa. Você podia dar uma criticada nesse projeto para a aplicação do sistema parede de concreto? Eu falei, porra, puta responsabilidade, né? Eu palpitar numa coisa de uma empresa desse tamanho e tal. Mas aí eu parei, pensei, falei, cara, esses caras são diferentes, inovadores. Lembra disso, Cláudio? Lembro. Mandaram, eu fiz a minha crítica, ele fez a crítica dele, ele fez aqui, fizemos um call, o arquiteto na mesa deste projeto e nós falamos as nossas colocações. Não com aquele receio que a gente tinha de 10 anos atrás. Por quê? Porque eu já sabia que esse ponto da arquitetura podia impactar na eficiência em um determinado momento. Ele já sabia que aquela posição do chave já sabia. E esse projeto está andando hoje, você vai lá ver, a eficiência da operação em função do projeto. De arquitetura, de instalação e de estrutura. Né? Então, eu acho que essa barreira, esse assunto, nós estamos trabalhando isso lá no núcleo, eu até vou falar um pouco o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. É importante que a gente fale o que a gente está fazendo também. Mas é muito bom, legal, Cláudio, que você colocar isso aí, porque hoje realmente eu tenho uma visão diferente. Quando eu vejo que a coisa não está legal, eu faço. Pô. Eu não tenho medo de falar, porque eu sei como é que é o processo. E o Cláudio não tem medo de falar. Você não tem medo de falar, porque a gente conhece como é importante todos esses assuntos para a eficiência do sistema e do meu negócio. E a contratação de um projetista que é especializado em parede de concreto. Exatamente. Né? Esse ainda eu diria que é uma muleta. É uma barreira que a gente precisa vencer, que eu falo sempre, o projetista de qualquer disciplina, ele tem que estar familiarizado com o sistema. Ele pode ser amigo, pode ser padrinho, pode ser irmão, pode ser tudo. Mas ele tem que estar familiarizado com o sistema. Porque senão você perde eficiência. É interessante que o projeto, vamos dizer assim, de forma tradicional, ele tem dá uma certa liberdade para o projetista de instalações. Dá uma certa liberdade. Ele tem um forro, ele tem uma sanca, entendeu? Ele tem uma série de alternativas que ele corta uma parede, ele tem um drywall que pode atravessar o tubo na diagonal. Na parede de concreto, até então, a gente tinha uma grande dificuldade de fazer isso. Uhum. Então, ele tinha que pensar. Pensar. Eu falo às vezes com as pessoas, não é que você não tem que reaprender, não. Você tem que pensar um pouquinho, né? Você tem que conhecer o processo construtivo, tem que conhecer um pouco daquele processo construtivo, que é para você mudar, né, a forma que você lança a tubulação. Tem que pensar na astra que vai produzir o kit, na astra que vai produzir o kit elétrico. Então, foi na parede de concreto que eu levei para outro processo, por exemplo, colocar a camisa na laje e o PEX. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, eu tenho 1000 estúdios. 1000, né? Pouco, né? 1000. Eles estão assim, né? Constroem 4 torres, 250 estúdios em cada um. É 1000. E eu preciso economizar R$1 milhão. R$1 milhão em 1000, até que se você pegar e dividir por 1000, aí você tem que economizar R$1.000, né, por apartamento, né? Uhum. Então, assim, a história começou assim. Aí o que aconteceu? Eu tirei a sanca dos 1000 estúdios. 1000 sancas a menos num certo trecho. Não foi nem a economia da hidráulica ou da elétrica, mas eu pus a camisa, igual a gente põe no concreto lá, que eu tinha que sair lá do shaft da área comum e levar a hidráulica até lá no banheiro sem forro. Porque era uma imposição daquele projeto de parede de concreto, Minha Casa Minha Vida. Então, eu tinha aqueles aspectos engessados que eram importantes naquele projeto. Uhum. E esse projeto, apesar de ser estúdio, é um projeto de alto padrão. Tá? Uhum. Então, a gente levou o PEX lá embutido na laje, né, na camisa, e isso tirou a sanca do projeto. De 1000 apartamentos. No final das contas, entre outras coisas, ele conseguiu os objetivos dele. Legal. Mas você vê o tanto que é importante você conhecer o processo, você saber como atacar na forma e pensar em mudar um pouquinho a forma de projetar. E não se perdeu nada, pelo contrário, né? Agregou-se muito mais valor, são materiais altamente nobres, fizemos kits, né? Aumentou a produtividade e uma série de fatores. Legal. Eu tenho nas minhas andanças ainda,
as minhas andanças hoje é assim, sempre levar onde eu posso, porque uma cultura é uma barreira a ser vencida, né? Porque o construtor, o incorporador, ele sempre vê no parceiro uma relação somente comercial, Sim. né? E isso não faz parte da minha vida, da engenharia. Eu acho que a cadeia, o fornecedor, ele tem que ser seu parceiro. Eu brinco o seguinte, você tem que, dependendo do seu sistema, dependendo da intensidade que você tem aquele serviço, você tem que casar com o cara, é aí que eu brinco. Né? Então, você vai fazer 100 mil unidades, você tem que casar com um projetista de estrutura, você casa com outro, ele vai fidelizar e vai resolver o assunto. Né? Então, esse é um assunto que a gente precisa tratar. Nós até lá no Núcleo, a gente criou esse ano um projeto lá, que nós estamos chamando de obra eficiente, até numa obra da Moura do B, que a gente fez o primeiro, que é levamos a cadeia, os principais componentes da cadeia, projetista, instalação, aço, concreto, para que essa cadeia, né, participe no canteiro de obra das melhorias. Então, o que a gente quer no final? Falar que essa obra foi uma obra eficiente. Né? Cada um dos participantes vai depois colocar aí na mídia o que foi prática, absolutamente democrático, mas é uma coisa que a gente vê que é valor. Eu estou trazendo uma outra obra que vou acompanhar lá em Recife, 36, um desafio. Então, eu acho que isso aí pelo que vocês disseram, nós estamos falando a mesma língua, é importante que a gente anteceda a engenharia antes de começar esse empreendimento. Bacana. Isso que você está falando é bem riquíssimo para a gente, né? Na verdade, a abertura que a gente tem junto com a construtora, de poder ter acesso a uma conversa franca, né? Onde você, de fato, apresenta o seu produto, apresenta como vai ser instalado, e ele pode fazer as críticas e os comentários, aquilo só agrega para a gente, porque aquilo vai fazer a gente evoluir. Se a gente não tiver nenhum comentário, for tudo excelente, a gente vai manter um nível. Agora, quando a gente tem uma troca de informações com a construtora, com o parceiro, aí é que a gente vai evoluir a cada vez mais os nossos sistemas. O que vocês falaram no capítulo anterior, né? Eu perguntei, vocês estão preparados? Claro, eu vou me colocar no lugar da construtora. Se eu chamo um parceiro que eu vejo que ele tem solução, eu quero esse cara do meu lado, pô. Se eu tenho um parceiro que eu vejo que ele não tem solução, ele tem conversa, mas não tem solução, eu não quero esse cara do meu lado. Esse cara vai me trazer mais problema do que solução, né? Outro dia eu estava num empreendimento aí, um projetista de estrutura, nós falamos, vou fazer o drywall. Você falou, como é que fixa o drywall na estrutura? Um projetista de estrutura. Eu falei, eu não quero esse cara para mim. Eu falei, meu filho, eu quero que você dê a solução, não é eu levar a solução. Mas então a gente realmente tem esse caminho aí, e é importante que as pessoas do mercado que estão nos vendo aqui, que temos soluções. Temos soluções. Eu estava conversando com o Alexandre, nós estávamos tomando um cafezinho antes, né, dessa conversa, e é até bom falar isso aqui, porque é importante. Eu sou muito, eu como sou um cara que preciso deles, né? Eu sou um consumidor, né, dele. Não adianta eu ter a ideia de eu pensar na carenagem, de eu pensar no shaft digital, se eu não tenho alguém que vai fazer para mim. E a Astra, desde lá de 1991, quando a gente começou a trabalhar junto, lá na Encol, ela topava tudo. Desde quando eu vi o Dalvi indo na obra, né, e com aquela caixinha do bar do braço, que a gente passava a encomenda para ele, passava um tempo, ele voltava com a solução, e ele realmente é uma parceria antiga, assim. Eu estou falando aqui que eu sei que é, com ele e com a Astra. E a Astra foi sempre impressionante a quantidade de coisas que a gente fez juntos. Mas se ele não topasse, na época, se a Astra, né, a pessoa jurídica da Astra, não topasse, você pode ter certeza que hoje em dia, as coisas estariam muito mais difíceis. Né? A gente lá na Método e na Encol, a gente trouxe o PEX para cá. Nós fizemos juntos. Mas eles tiveram que nos dar um apoio na época. Senão o PEX não estaria hoje no mercado. Entendeu? Então, isso, entre outros, né? Eu já falei da carenagem, dos componentes que a gente desenhava, que a gente bolava para poder, né, encaixar no processo, porque não tinha nada. Hoje já tem muita coisa, né? Então, realmente, a Astra tem uma história muito legal, a própria Polar, por isso que a sua escolha de trazê-los aqui foi muito importante, porque eles estão realmente dentro do processo. Só finalizando esse bloco, o que eu quero fechar assim, esse bloco dizendo o seguinte, né? Nós temos aqui hoje duas empresas que comercialmente são concorrentes. Né? Nós temos uma Polar e uma Astra, que são empresas concorrentes.
e que são empresas que têm uma vocação tecnológica totalmente diferenciada. Vocação. Né? Então, quando a gente mostra aí no núcleo essas empresas, nós temos 3 projetistas de estrutura que são concorrentes, mas nós estamos aqui fazendo um trabalho de desenvolvimento de mercado e mostrando o que é. Na hora de dividir esse bolo, cada um vai andar com as próprias pernas. A verdade é que a gente está trocando conhecimento e difundindo, né, cada vez mais, né, mais ainda, né, a parede de concreto e mostrando que quem entrar no método, né, vai estar bem servido, né, em diferente... Se alguém perguntar para mim, Ari, quando você lançou esse negócio, você estava... Para que você foi inventar de fazer isso aí? Para que você foi inventar? Eu pensei comigo mesmo. Eu acho que a gente fez tanta coisa lá na BCP que a gente precisava ter esse fórum para o mercado, para ter conteúdo. E desde o primeiro dia, a gente não segmentava, só tem que ter um cara de alumínio, só tem... Não, sempre tem concorrente no meio. E hoje a gente sobrevive, a gente, para quem não sabe, no nosso dia a dia, a gente se reúne, né? Nós temos reuniões, a gente tem metas pactuadas, nós temos tudo alinhado, não tem briga, não tem discussão, mas é um ambiente estritamente técnico. E quem nos está assistindo, o que eu falo, nós somos especialistas em parede de concreto. Use a gente. Então, essa obra eficiente que a gente está lançando agora, as empresas estão lá. Coincidentemente, são fornecedoras dessa construtora, mas entraram depois. Não foi uma condição da empresa estar lá, né? Não foi uma condição. As empresas já estavam contratadas, é uma coisa que vai dar resultado. Bom, pessoal, bacana o que vocês falaram aí, acho que para quem está ouvindo aí, traz uma certa tranquilidade, né? Alguns pontos de atenção, o projeto é importante, vamos fazer o projeto compatibilizado com estrutura, com arquitetura. Senhores arquitetos, vamos entender um pouco mais do que é a parede de concreto, né? É importante que entenda. Eu acho que o arquiteto é soberano do processo, porque ele realmente é o grande criador, defendo, admiro, mas ele tem que saber também que tem um lado da engenharia que precisa ser aliada. Precisa saber. Deixa eu interromper e até fazer um questionamento com todo o respeito, mas mais para quem está envolvido, talvez, com um projeto, Alexandre. Nós temos dentro da Polar, né, do Grupo Âmbar, lá em São Carlos, né, nós estamos sediados em São Carlos, 15 dias de interação com as faculdades, né? E nós recebemos... São Carlos é um polo universitário, né? Tem a Universidade Federal de São Paulo. Referência. Né? Tem o UFSCar, a USP, a UFSCar. E nós recebemos turmas de engenharia. E me assusta, acaba sendo impactante, o desconhecimento dos estudantes, até mesmo de engenharia civil, sobre método de parede de concreto. Eu queria, agora tomando o teu lugar, Ari, ouvir vocês, o porquê disso. As faculdades não difundem esse sistema, as faculdades são arcaicas, elas não evoluíram e acompanharam esse novo método. O que vocês podem me dizer? É assim, a sua colocação, ela é óbvia, né? Mas assim, a gente vive num país onde cada país tem as suas características, né? Então, nós temos aí uma relação muito de instabilidade nos nossos negócios. Se você olhar aí no caso da construção civil, pega aí a história da construção civil nos últimos 10 anos. Você vai ver que ela é absolutamente cíclica. Tem hora que vai, tem hora que vem, tem hora que vai, tem hora que vem, tem hora que vai, tem hora que vem. Então, isso impacta muito na engenharia, por quê? Eu vejo, por exemplo, pré-moldado. Pré-moldado é uma coisa que eu sou fã, admiro, né? Se você for olhar lá, eu tenho muita relação com o pessoal de pré-fabricado, né? É difícil, é uma atividade que tem muito investimento, tem muito capital investido, tem uma forma de pagamento diferente, mas o mercado hoje ele não dá segurança e condições a um cara que vai fazer isso, pela instabilidade. Você vai num país desenvolvido, você vai nos Estados Unidos, você vai no Japão, você vê que lá tem uma legislação, tem uma coisa que chama-se produtividade, onde isso é ferido, está dentro da cesta do país. E aqui não está nessa cesta. E não me surpreende o cara não saber a parede de concreto.
Me surpreende uma coisa muito mais importante que isso. É o cara sair de uma faculdade onde ele não sabe, ele não tem raciocínio lógico. Eu lido com pessoas da engenharia, com jovens da engenharia, né? A minha satisfação hoje, além de difundir as minhas ideias, né, é trabalhar com gente jovem. E você vê que não tem, a formação hoje é muito, o nível é muito ruim. O nível é muito ruim, né, nas universidades, de um modo geral. Sim. Então, você tem universidades profissionais que não conseguem entender, não conseguem saber o que você está falando. E isso, você vai falar, puta, se o cara não sabe isso, ele vai saber de parede de concreto? Sim. Então, tem uma coisa que é antes, né? Tem uma coisa que é antes. Claro. Então, uma hora vai chegar lá. Eu acho que uma hora vai chegar lá. Mas eu vejo que a gente tem tanta coisa para tentar organizar isso aqui, mas que é importante fazer, mas é o meu depoimento como cidadão. Sim, não, e nosso depoimento com mais experiência aqui nesses 40 anos, mais ou menos, que a gente está né, na construção civil, enfiado ali, passando por todas as crises, conhecendo bastante do processo construtivo brasileiro, Sim. nesse meio século, eu vou te garantir que as coisas melhoraram. Eu vou te garantir. Tá? Mas presta atenção, tem aí uns MBA, tem alguns cursos de especialização, tem algumas universidades que estão voltadas para a produção, tem os tecnólogos, tem os cursos técnicos que melhoraram, pronto. Mas eu não vejo no Brasil coisa que vocês podiam fazer, a Astra e a Polar, que eu vi lá na Alemanha, quando eu fui lá conhecer a fábrica de bombas da Vilo, lá em Düsseldorf, lá em Dortmund. Eu fui lá, e lá na cidade, é uma cidade do interior, e tem uma universidade. Só que a Vilo tem um semestre ou 2 daquela faculdade que é dado dentro da Vilo. Tem uma sala, e a aula durante aquele semestre é dentro da Vilo. Então, os caras saem formados em sistemas hidráulicos de bombeamento. Cara, faz um diferencial nesse engenheiro. Não, eu tô te... Agora, se vocês tentarem, de alguma forma, eu sei que esse feudo aí da nossa universidade é complicado, mas eu tenho fé de conseguir essa parceria de nós também, mas tem que procurar a gente um pouquinho também. Mas vocês que são dessa parte da fábrica, às vezes tem igual São Carlos, por exemplo, você pode conversar lá e fazer o que eu já vi na Europa. Eles têm aquela matéria que eles até criaram, e a Vilo dá muita ajuda a essas universidades. Eu não estou entrando no aspecto de dinheiro, de incentivo, de água. Estou falando que tem uma matéria... Não é uma coisa assistencialista. Não, ele foi criado... Ele não passa. Mão de obra até mesmo. Se ele não passar, ele vai tomar bomba. Mas foi criado, entendeu? Um núcleo que mais voltado para... Então, na parede de concreto, ele podia ter alguma coisa dentro da Universidade lá de São Carlos. Olha, vai ter uma matéria voltada para... os produtos que são voltados para a parede de concreto, para a alvenaria estrutural, para isso ou aquilo, e os estudantes estudar aquilo desde como faz e fabrica o processo daquilo, desde quando aquilo traz interferências, o porquê de utilizar aquilo ou não, e fazer alguns questionários, e a mesma coisa a Astra, que tem outras coisas também na parte hidráulica. Você está me fazendo lembrar uma ação que a gente fez lá na BCP, e eu devolvo para todo esse assunto gerado em função da sua pergunta. Eu lembro que lá na BCP teve um momento que algumas universidades ela tem lá alguns fóruns de tecnologia, quase todas as universidades têm lá algum evento, alguma coisa e tal. Eu lembro que em Sorocaba tinha uma menina lá, uma professora, que ela tinha muita cabeça disso aí. Então teve um momento que eu, na minha condição de gestor lá da BCP, a gente acabou fizemos alguns seminários lá, que foi bacana. Pelo menos você estimular, né, o pensamento, o raciocínio. Então, quem sabe a gente não pode ir lá no núcleo criar uma ação dessa. Né? Vamos mudar o Brasil? Não tem condição. Mas é uma gotinha. Mas a gente pode pegar A, B, C ou D. Só esse pedacinho. O sistema Polycol foi criado nos anos 90 até 99. A gente formou um núcleo na Politécnica, na USP, aqui em São Paulo. Todos os laboratórios de teste de hidráulica, eu ajudei a fazer os testes, a parte de parede, teste de arrancamento, teste de uma série de coisas, que dali surgiram todas as novas normas,
a Metro participou disso também, mas Uhum. eu tô lembrando dessa época, que você deve estar lembrando. Sim. E nós entramos dentro da universidade, entramos na UFMG, entramos lá aqui na Politécnica, aqui na USP, entramos em São Carlos também. Então, houve um momento espetacular, mas ele foi vamos dizer assim, michando, né? Ok, desculpa eu estar te interrompendo. Eu sou formado na USP São Carlos, né? E, de fato, que a faculdade não consegue dar todo o conhecimento de tudo, né? E uma coisa que eu aprendi era realmente ir atrás das informações, buscar e, ainda mais, uma tecnologias novas. Eu fico, assim, abismado quando a pessoa nem conhece o PEX, não conhece a tubulação até hoje, e ainda se aprende muito só o básico, né? A gente, como empresa, faz todo o treinamento da linha de produtos nossos. Toda a linha de produto nosso tem todo o conhecimento, como se monta, como se instala, de toda a linha nossa. Participamos de vários eventos em faculdades, né? O último foi em Engine Day, lá no Nordeste, mas, assim, é quase que mensal algum evento na faculdade, né? E aí tem que ter o interesse do aluno. O aluno ir atrás hoje, se o aluno quiser ir atrás e se aprofundar em estrutura, ele vai ter gente que conhece hoje. Hoje já está mais difundido o assunto. Tem cursos na BCP, né? De toda a gestão, de toda a parte de procedimento e processo. Pode ser que ele depois tenha que, de fato, estar no dia a dia aprendendo mais coisas. Mas eu acredito que a pessoa tem hoje como ela recorrer e ir atrás daquilo que ela sentia necessidade e poder explorar. Bom, como eu sou uma pessoa que não para de pensar, né? Então a sua pergunta gerou aí umas colocações aí interessantes. Eu vou levar isso lá no núcleo, eu acho que de repente a gente pode até fazer alguma coisa dentro do nosso ambiente. Nós não vamos mudar o Brasil, não vamos fazer um projeto para todas as universidades do Brasil, não é o nosso papel, né? Mas eu acho que a gente pode, já que nós temos uma massa de conteúdo, nós temos profissionais que têm uma amplitude, né, a nível nacional, eu acho que alguma coisa pode ser feita. Sem dúvida nenhuma, alguma coisa pode ser feita. Difundir o método. Sem dúvida alguma coisa. Às vezes se perde Até Vamos lá discutir, dentro, vamos discutir isso. Tornar ele mais às vezes tá. se perde comum. tempo em criar uma matéria com um nível de horas para complementar um excesso de horas. Vamos, Perde a oportunidade de criar vamos criar. A sementinha está uma plantada. sementinha aí. Tá aí, a Fico sementinha feliz. está plantada. E se der certo, a gente vai voltar um dia aqui fazendo uma podcast sobre os resultados. A gente pega Quem sabe? essa sua fala e fala, agora, olha que que virou resultou, isso aqui. Isso aí. Isso Tá? mesmo. Bom, pessoal, Legal. então legal. Eu queria agora olhar um pouco para frente, né? Eu perguntei a história, perguntei cada um de vocês, eu perguntei como é que vocês estão vivendo o momento hoje. Eu quero dar uma olhada agora para o futuro. Quero olhar no médio prazo, né? Porque eu estava conversando essa semana, acho que a gente estava no café ali, eu acho que as pessoas esse ano, eu tenho observado que todo mundo está trabalhando muito. E eu vejo que todo mundo realizou e pergunto, e o ano que vem? Os caras já estão, todo mundo está entrando com o pé embaixo. Pé embaixo. Hoje eu estava numa reunião com uma empresa aí, a mulher falou assim, puta, dezembro tinha que ter mais uns 5 dias, porque eu não vou dar conta, porque minha esfera coletiva eu tenho que trabalhar, todo mundo. Então, nós vamos começar o ano de 2024 com o pé embaixo. O que vocês estão enxergando para os próximos 3 anos? 3 anos. O que a Astra está desenhando para os 3 anos? Lembrando que nós estamos falando aqui de parede concreta, hein? Não vale vir falar da caixinha de descarga, não vale falar no produto lá do... né? Não vale falar. Então, o que vocês estão enxergando desse sistema para os próximos 3 anos? A parede de concreto, a Astra com a parede de concreto e a parede de concreto para a Astra. Como é que vocês já casaram? Eu já vi que a Astra está casada com a parede de concreto. Sim. Como é que você está vendo esse casamento nos próximos 3 anos? Nós temos uma parceria com bastante construtora que já fazem, né, no sistema de parede de concreto, né? Nessas conversas, todos eles estão exatamente com uma boa demanda, né? Já estão, nesses próximos 3 anos, porque existe uma carência muito grande de habitação. Existe uma falta de mão de obra e o sistema parede de concreto consegue ter mais produtividade com menos mão de obra no canteiro, né? Consegue entregar empreendimentos com mais velocidade, né? Então, se você precisa de uma entrega de um empreendimento mais rápido, ele vai consegue manter os custos, né, da obra, né? Porque quando você
tem um sistema que tem toda a cadeia, inclusive quando ela é mais industrializada possível, você tem exatamente fechado os seus custos e a produtividade. Então, você tem uma confiança naquele custo que você vai ter. Então, a construtora, em geral, ela quer justamente isso, um fornecedor que entregue com qualidade no tempo certo, com um custo adequado, né? Então, é isso que a gente tem que... O desenvolvimento nunca para, mesmo quando está acelerado tem desenvolvimento, quando está em crise a gente tem que desenvolver. Então a gente está com o pé embaixo na questão tanto do desenvolvimento quanto se preparar para entregar os elementos tanto no sistema a granel, onde a construtora mesmo tem suas oficinas de montagem, quando a gente também fornece quando industrializado, quando a construtora é de médio porte e ela opta pelo sistema receber já direto da fábrica, já que a gente faz toda a questão de projeto antes, montagem, validações, junto com a construtora. Então, a gente tem feito um trabalho, estamos bem otimistas com relação a esses próximos anos. Otimista que ele está falando, ele está simplório, né? Ele falou que está de pé embaixo. Tá de pé embaixo. E você, Cláudio, como é que na sua área aí, na sua... Pois é. O seu cercado, o seu quadrado. Tranquilo, eu tô tranquilo para falar do que você está levantando a bola aí. O que acontece, né? O que acontece? Eu estava em Goiânia semana passada, e o que acontece lá em Goiânia? Depois de São Paulo, acho que é o segundo mercado, assim, em termos de dor, negócio de... Não sei qual que é, não, mas eu tô apavorado de ver como é que está cheio de obra lá, e prédios altos, né? E, lógico, na parede de concreto, é onde eu queria chegar, eles vão ter que entrar de sola na parede de concreto, agora lá em Goiânia também. Exatamente para linkar isso aí. Isso. Então, porque eles não têm mais condição de ter mão de obra disponível, eles não podem ter empresas instaladoras, não estão tendo no mercado. Então, o processo construtivo tem que ser outro. Aquele que sai pronto e que tudo que vai agregando naquele projeto seja de forma muito industrializada, de forma horizontal, quer dizer, não tem tempo mais para o cara, por exemplo, ele acabar a estrutura, depois subir a paredinha, depois fazer um forrinho, não dá tempo mais para isso. Então, ele tem que já subir com a coisa pronta, onde as coisas vão se agregando de forma natural e sistemicamente muito bem coordenada. Porque também não adianta você colocar as coisas antes sem ter a coordenação que nós discutimos aqui bastante, aquela visão sistêmica. Então, é o que você falou, o mercado está hiperaquecido, você vê essas questões aí que hoje estão cansando de fazer estúdio aqui em São Paulo, mas lá nos outros estados eles estão começando agora a fazer um monte dessa solução. Não é que parou aqui, mas lá nos outros estados eles começaram a fazer a mesma coisa. Então, olha, quando se fazia 8 por andar, eles estão fazendo 18, 22. São 22 banheiros, são 22 cozinhas, são 22 quartos. A coisa multiplica em quantidade. Então, esses módulos têm que sair bastante padronizados e com bastante velocidade. E são prédios altos. A maioria das vezes são prédios aí de 25, 30 andares, quando estão assim embaixo. Então, sem dúvida alguma, eu vejo, sem dúvida alguma, que nós estamos pegando um resultado de aplicações que tiveram no mercado de imobiliário muito grande, desde a pandemia para cá. Então, nós estamos acelerados. Mas eu vejo o mercado assim, sem mão de obra, sem empresas de produzir mão de obra, sem instaladoras. Imagina o seguinte, até o profissional, você vai na cidade, o mestre de obra está dirigindo o Uber, ele não quer ir para a obra mais não. O pedreiro também, ele não quer ir para a obra mais não, nem o eletricista. Ele quer ficar no Uber. Eu estou te dando um exemplo para você sentir que se a gente não tiver produtividade, não vai adiantar. Então, o processo construtivo, a parede de concreto, quanto mais alta ela for, quanto mais ela tiver toda ela resolvida, que as empresas estejam com todos os produtos encaixados, que os projetistas estejam acostumados a projetar, a detalhar isso de forma a chegar mais pronto para eles, que hoje a gente tem um momento de adaptação ainda do projeto para chegar melhor para eles. Então, sem dúvida alguma, o sistema está acelerado e eu vejo nesses próximos 3 anos que não tem jeito não, vai ser bastante intenso. Fala, meu jovem Papai Noel Ítalo. O que nós estamos enxergando assim, ó? Não é a saída do Minha Casa Minha Vida ou da faixa 1, mas é a entrada também
média e alta renda para os próximos 3 anos. Então, como a gente diz, prédios altos, né? Então, vai ser uma consolidação dos prédios altos. E aí, pegando o gancho de vocês dois sobre mão de obra, hoje, antes de virmos para cá, eu tive reunião com 2 construtoras sobre instalações hidrossanitárias e os 2 usaram o mesmo exemplo, 2 construtoras totalmente diferentes. Eu não tenho mais mão de obra porque eles preferem fazer Uber. Não tem alguém que quer pegar a marreta porque prefere fazer Uber. Então, assim, pensando na falta de mão de obra, a gente vai estar muito focado na industrialização. Tá? Parede de concreto, grandes espessuras de parede de laje, mas voltados à industrialização e até mesmo com divisórias em drywall. Isso é uma coisa que nós vamos pegar muito forte nos próximos 3 anos. Por quê? A industrialização favorece isso, né? Tem a versatilidade da parede de concreto casada com um sistema de vedação de drywall que possibilita essa versatilidade, ainda mais quando a gente vai para média e alta renda. Que eles têm aquela, eu não quero essa parede, eu quero mudar. Então, favorece a isso. Então, essa é a nossa o que nós enxergamos prédios altos, não só mais Minha Casa Minha Vida, e o crescimento e a consolidação da industrialização, especialmente para as divisórias e para paredes internas. Legal, realmente é um momento importante, né? Se alguém perguntar para mim, você, Ari, o que você enxerga para os próximos 3 anos? E você, Ari, o que enxerga? Além da falta de mão de obra, eu enxergo que se nós hoje estamos a 90 por hora, nós vamos começar em janeiro a 95 por hora. Nós vamos começar a 95 por hora. Nós vamos ficar 3 anos a 95 por hora, eu não saberia te responder. Porque nós estamos hoje pegando a produção de lançamentos do início do ano. Então, tem uma carteira de lançamento que tem que operar. Mas eu estou vendo que continua lançando. Eu não sei se é a mesma quantidade de janeiro. Então, não sei se é 95. Vai ser mais de 80, vai. Sem dúvida nenhuma. Então, é claro que a industrialização ela é fundamental. Eu sempre falo, a parede de concreto, ela induz, ela é um indutor da eficiência. É um indutor. Qual que é mais fácil? Eu ser eficiente num sistema que é muito racionalizado ou num sistema que é muito fracionado? Sem fazer comparativo. Uma estrutura convencional. Eu tenho forma, eu tenho alvenaria, eu tenho chapisco, eu tenho revestimento. Onde que eu tenho condição de ser mais eficiente? Onde eu organizo melhor a minha produção, onde eu tenho a minha produção com mais atividades. É claro que é aqui. Então, também não significa que esse aqui é o genérico para tudo. Se nós temos um problema de mão de obra, sim, claro, é óbvio. É óbvio. Então, o que compete a gente fazer? Porque a resposta que eu falo quando eu chego numa empresa, que eu falo, por que isso está atrasado? Porque não tenho mão de obra. Falei, então, cara, faz o seguinte, nós vamos conversar com o dono da empresa, nós vamos chamar o dono da empresa aqui e falar com ele assim, essa obra não dá para tocar porque está faltando gente. Aí nós vamos parar a obra, a gente só volta o ano que vem. A hora que o mercado resolver, você chama e fala, agora nós podemos voltar a fazer obra. Se o cara topar, resolveu o meu problema. Aí eu vou parar de reclamar da mão de obra. Eu acho que ele não vai topar. Então, eu tenho que levar as alternativas. Então, esse negócio do Uber, eu falo assim, eu acho que nós, do mercado, as construtoras, nós temos a obrigação de ajudar a resolver esse assunto, cara. Isso faz parte do nosso negócio. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente meu, vocês conhecem, na Aracaju, fez o primeiro empreendimento, geometria espetacular. A cerâmica ele fazia com 8 pedreiros. Um pavimento ele fazia com 8 pedreiros. 8. E ele faz a cerâmica no pavimento todo, no apartamento todo. Mês atrasado, estava lá para entregar, eu acompanhando, eu vou todo mês. E eu tô de olho lá no Instagram. 8, eu vi lá que os caras estão fazendo com 4 pedreiros. 4 pedreiros, E o mês que vem vão ser só 3. Falei, por quê? Eu já sabia a resposta porque eu estava acompanhando o processo. Eu já sabia a resposta. Foi porque Deus ajudou? Foi porque... Não. Foi porque a racionalização do sistema
deu condição para onde eu entrasse com sistemas industrializados, o PEX, o Shaft, a geometria, a logística, Qualidade dimensional. qualidade. Então, de 8 passou para 3. Você sabe quanto que ganha um pedreiro lá? Pergunta se esse cara quer ir para o Uber. Sabe, ele ganha na produção. Você sabe quanto que ganha o pedreiro? 8 pau por mês. Ele ganha mais do que o engenheiro da logística que ganha 6 pau por mês. Você fala, então tá errado, então tem que aumentar o engenheiro, tem que diminuir. Não, cara, o cara ganha por produção e deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Deixa ele produzir, ganhar. né? Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Ele ganha 8 pau por mês. 3 pedreiros. O que é melhor do que isso? O que é melhor do que isso? Espetacular, não é? 8, cara, eu tenho. Onde eu tinha 8 EPI, eu tenho 5 EPI, eu tenho 5 refeições. Em vez de ter 2 encarregados, eu tenho 1 encarregado. O meu prazo, o meu produção vai então. Com qualidade, com Com eficiência. qualidade, porque o cara só recebe a tarefa se ele faz com qualidade. Exatamente. Mas, enfim. Então. Essa questão da mão de obra, assim, 2 caminhos que a gente enxerga é a questão de industrialização, porque daí, de fato, a condição de trabalhar em fábrica mais controlada, permite, atrai até as pessoas para fazer uma produção, né? A gente também tem dispositivos internos, tem automação, né? E também o uso de equipamentos em obra. Essa situação também de equipamentos em obra, investir um pouco mais nisso, né? Usar algum negócio, traz uma redução de mão de obra e com isso potencializa. Quer dizer, o que vocês estão dizendo, né? Eu pelo menos acho que é a minha bandeira hoje, né? O tal da eficiência. É assim, você tem que ter uma gestão disso aí. E não é simplesmente eu ter o PEX, eu ter a carenagem que resolveu o meu problema. Se eu não tiver uma gestão, se eu não tiver um projeto bacana, se eu não tiver uma logística bacana e uma gestão, não vale absolutamente nada. Então, o que vocês estão dizendo comprova, né, pelo menos o que eu vejo, que algumas empresas fazem, estão sendo diferenciadas no mercado. E tira uma dúvida. Que eu tenho uma dúvida, que talvez seja uma dúvida, mas talvez eu já saiba a resposta, mas eu gostaria que você me tirasse essa dúvida. O prédio, quando ele está muito alto, no modo tradicional, ele traz muitas transições. Já no sistema de parede de concreto, eu vejo que ela vai ter menos transições. Não tem transição. Então, desculpa, eu não vou chegar aqui e falar que é assim, que é a minha pretensão. Mas eu vejo isso como uma grande vantagem para esses próximos anos. A única anos. transição que provavelmente possa ter, eu não sou projetista, possa ter é a diferença do FCK do concreto, em função da carga. Mas a geometria, né, para quem não sabe, para quem não entende a pergunta do Cláudio, é porque quando a gente começou a fazer engenharia, era estrutura convencional. Então, você começava o pilar 50 por 80, depois passava 40 por 70, depois a viga começava com 70, depois diminuía, então você ia mudando a dimensão. Então, hoje, graças a Deus, tudo, a espessura teoricamente é a mesma. Bom, pessoal, então, assim, eu acho que legal esse bloco nosso aí, quando a gente falou do presente, do que está acontecendo hoje, do que está acontecendo no futuro, né? E eu queria, assim, nós estamos falando aqui de um ambiente que é o núcleo, nós temos uma bandeira aí, né? A gente sabe, a gente participa lá das reuniões, o que eu sempre falo, né? Cada um de vocês tem as suas prioridades, o negócio seu é vender, o negócio seu é mercado, faz diferente, mas a gente tem um espaço que a gente conversa. Como é que vocês estão vendo, vocês que são participantes lá, assíduos lá desse movimento? Como é que vocês estão vendo esse nosso ambiente lá? Como é que vocês estão vendo, vocês que chegaram agora, você que já é sócio proprietário lá, já tem uma carteirinha, né? Mas a gente sempre procurando mudar, inovar. O que vocês estão enxergando do nosso ambiente com relação a esse assunto das paredes concretas dos prédios altos? Eu acho muito interessante, é muito proveitoso, tanto para nós que somos da cadeia, né, diretamente, como para quem vai usufruir e pode usufruir desse conhecimento todo que é difundido e compartilhado dentro do núcleo, e depois ele é levado ao canteiro, né? Então, ele é de extrema valia para nós como membros que a gente possa dividir, eu aprendo com o Cláudio e com todos, e aí depois fazer uma salada de fruta e poder, com autoridade, né, conseguir difundir e levar a cada cantinho desse país esse nosso sistema tão incrível. Então, E tão querido. Tão querido, exatamente. Fala, Claudinho Correia. Pois é. Você que
é um cara que conhece da história e tal. Lógico. Eu já fiz um esforço para colocar a Ditec ali, ó, Isso. naquele Não, hall dos ela vai participantes. ficar ali, ela vai fazer parte, sim, sem dúvida alguma vai fazer parte. Né? Já era para a gente estar com o nosso carimbozinho ali, sem dúvida alguma. Mas eu estou, não estando ali, mas eu estou intimamente Com certeza. dentro desse processo Com certeza. e faço questão de estar mesmo, você certeza. sabe disso. Então, eu aprendo demais com o sistema de parede de concreto. Igual eu te falei, eu estou muito satisfeito porque eu vejo que essa verticalização, né, que ela vai chegando mais, o prédio está ficando mais alto, isso vai disciplinando mais. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa variação que tem nas obras, que a obra começa de um jeito, vai variando, e a parede de concreto e os prédios altos com parede de concreto vão trazer essa disciplina que está faltando para um mercado que exige essa produtividade, que precisa de ter esse nível de industrialização. Então, igual eu falei, no sistema de parede de concreto, ali você encontra tudo de uma forma organizada. Então, ali você está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Então, para mim, é muito importante estar dentro dessa discussão, desses fóruns de vocês. E, com certeza, a gente vai estar ali rapidinho ali com o nosso logo ali, que para nós é motivo de orgulho, pode ter certeza. Bacana, Cláudio. Fala, meu jovem. Então, Ari, ali no núcleo, né, é um ambiente extremamente de experts, né, ali, né, então a gente consegue interagir com o pessoal de formas, com o pessoal do concreto, com o pessoal da armadura, e aí a gente, com essas interações com todo o grupo, a gente sana dúvidas, aprimora, melhora, leva toda a cadeia para uma situação de conformidade, de boas práticas. Então, ali a intenção nossa, ela não é comercial, ela é para gerar boas práticas, né? Para que o produto nosso seja aplicado da forma correta, porque a gente entende que aplicando da forma correta, ele vai sempre prosseguir com aquela aplicação, né? Então, e obter os melhores benefícios que ela pode ter. Então, o nosso intuito é realmente gerar conteúdo, um conteúdo de qualidade, com profissionalismo, para que todos possam aplicar de maneira correta toda a linha de produtos e o sistema de parede de concreto só evolua e se torne cada vez mais aplicável. Legal. Bom, pessoal, eu acho que a gente deu uma andada legal aí, né? E eu pessoalmente estou muito satisfeito. Eu acho que ter a oportunidade de conversar com pessoas assim, de notoriedade, referência no mercado, a gente sempre aprende alguma coisa, né? E para alguns aqui, primeira vez estão participando de uma podcast, mas acho que foi muito bom, muito bom. Eu agradeço pessoalmente a presença de cada um, né? E acho que realmente o mercado vai nos ver, né? E lembrando para quem está nos assistindo aqui, né? Nós temos uma marca. Se você quer entrar nesse processo, que a gente fala, nós somos especialistas na parede de concreto, né? Claro, não vamos resolver o problema de todas as empresas do Brasil, mas se tiver alguma demanda, nós temos nossos canais aí, YouTube, rede social, enfim, estamos aí à disposição. Pessoal, então, muito obrigado. E para quem está nos assistindo, nós temos aí mais 2 podcasts para serem realizadas proximamente, tá bom? Nós vamos falar de forma de alumínio e nós vamos falar de concreto. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima.